O tribunal de Cristo, cremos na existência do tribunal de Cristo, onde os salvos comparecerão diante dele unicamente para serem avaliados e, consequentemente, galardoados proporcionalmente pelos seus feitos à obra de Deus na terra. Ele deixa algumas referências, e essa aqui, para quem não conhece, é a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, capítulo 23 dela. Trata sobre o Tribunal de Cristo. Mais um comentário, então, trata-se de uma corte para retribuição, uma premiação meritória das obras dos justos. Quando acontecerá o Tribunal de Cristo? Provavelmente acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Onde se dará o Tribunal de Cristo? Se dará no céu, na morada de Deus, no mesmo período em que está ocorrendo a 70ª semana de Daniel, ou a Grande Tribulação. Para quem será o Tribunal de Cristo? Para todos os salvos em Cristo. E para que será o Tribunal de Cristo? Será para recompensar pelo trabalho as obras no reino. Vamos fazer a leitura das categorias das obras, então. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 8 ao 15. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. E aqui eu coloquei, logo acima desse texto, pode estar relacionado com as funções de autoridade no reino milenial. É uma suposição. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Categorias das obras. O significado do ouro, prata e pedras preciosas seriam obras qualificadas, obras profundas, crentes que viveram uma fé viva para a glória de Deus. Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Colossenses 3, do 23 ao 25, também uma repetição. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Significado de madeira, palha e feno seriam para esse autor aqui obras superficiais. Ele coloca aqui crentes carnais, inconstantes e superficiais. Mateus 5, 19 e 20. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Todos os crentes durante sua vida cristã estão como que construindo um edifício, e as obras são o material com que constroem. Então vamos a alguns textos bíblicos. Salmo 100, versículo 2. Os que servem ao Senhor com alegria, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com um cântico. Os que não medem esforços, Gálatas 4, 18 e 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo
estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Para os que são humildes, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 18 e 19. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E os que ganham almas também. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmos 126, versículo 6. Os que sustentam a obra de Deus. 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. As recompensas, então: coroa incorruptível aos que se santificaram. 1 Coríntios 9, 25 ao 27. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Recompensas: coroa de alegria aos evangelistas. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Provérbios 11, 18. Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Recompensas: coroa da vida. Lucas 6, 22, 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Tiago 1,12, falando também da coroa da vida. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Apocalipse 2,10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Coroa da justiça aos que amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4,8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uma coroa de glória aos pastores e mestres. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Outras recompensas ou outros galardões. Temos alguns aqui. Mateus 10:41, por exemplo. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E aí eu fecho a conclusão do estudo desta noite. Está lá em 1 Coríntios 15:58.
Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. E glória a Deus.